Bom, professora, e o que que eu tenho aí, então, que eu posso seguir? O que que eu sigo aí para saber o que o SUS tem ou não para mim? Bom, gente, o SUS, ele tem 13 princípios aí, no caso aí, básicos, mas no ano de 2017, então agora já mudou, entrou o 14º princípio, que foi uma alteração da Lei 13.427 de 2017, certo? Até antes aí era somente 13 princípios, agora ele tem mais um princípio aí, então no total são 14 princípios aí. Bom, como o princípio 1 entra o quê, pessoal? A universalidade, que significa o direito ao acesso a todos os serviços de saúde e em todos os níveis de assistência, nível primário, secundário, terciário e quarterário, se tiver, tá bom? Se tiver um tipo de assistência que eu precise dele. Bom, então o SUS, pessoal, agora a gente pode dizer que ele é universal, então isso é basicamente que todos precisam saber. No 2, eu tenho uma integralidade. Então, o segundo princípio aí do SUS são a integralidade. O que seria princípios, professora? Pode ser que alguém aí fique com essa dúvida. Princípios é algo que você usa como metas aí, né? Como objetivo, como foco para um sistema aí ou para a vida também. Então, no caso, o SUS tem esses princípios? Tem. Então, a gente vai falar desses 14. Então, no princípio 2, é a integração de todos os serviços de saúde, funcionando em todas as redes, ou seja, ele tem que ter um aspecto biológico, social e econômico e até, no caso, espiritual, tendo a saúde como compreensão de todo um todo do indivíduo. O que significa um todo? Uma visão holística, quando eu olho para aquela pessoa e eu vejo ela por completo. Eu vejo ela em caráter biológico, social, econômico e espiritual, e não tratar aquele paciente como uma doença. A gente vê muito isso. O paciente lá do ICC, o paciente lá que infartou. Então, tudo isso daí entra de importante aí, certo? No terceiro aí, princípio, que é a preservação da autonomia das pessoas na sua defesa e na sua integridade física e moral. Então, eu tenho direito de recusar um procedimento, tenho direito de ser atendido, então enquadra em tudo isso daí, tá bom? Bom, o quarto princípio aí, ele entra como igualdade. Igualdade do quê, professora? Igualdade da assistência, de assistência à saúde. Sem preconceitos. Eu jamais posso ter preconceitos. Entra numa questão também de... Se o paciente, por exemplo, às vezes ele entra no pronto-socorro e ele tem um nome social, eu tenho que chamar ele pelo nome social dele, tá? Eu posso até levar um processo se eu não chamar aquele paciente pelo nome social. Porque se ele se autodenomina com o nome que ele quiser, então eu tenho que chamar aquilo que é da vontade dele, certo? Então a gente não fala isso como preconceitos e a gente também não fala isso dando de privilégio também para outras pessoas de qualquer espécie. Por exemplo... lá no bairro vou inventar o nome, tá? Lá no bairro do Peixinho. Lá no bairro do Peixinho tem uma unidade básica de saúde que a enfermeira é prima de não sei quem lá. E aí essa pessoa foi lá e ela precisava de uma consulta com um cardiologista. E aí ela acabou passando na frente porque tinha privilégios. Qual que é os privilégios dela? Ela conhecia a enfermeira da unidade básica de saúde. Então isso está errado, isso não pode acontecer. Eu sei que vocês vão aí falar para mim, professora, mas assim, tal acontece, eu já vi tal lugar acontecendo. Eu sei, pessoal, mas isso cabe a nós, né? A nós parar de querer dar esse jeitinho brasileiro e passar fulano na frente porque é meu amigo, porque é primo de não sei quem. É bastante questão política aí também, que às vezes, passa na frente porque é primo do fulano de tal, que é lá da secretaria de não sei quem. Cara, dentro lá mesmo da situação toda... No nosso dia a dia interhospitalar, a gente vê que isso é difícil, que é meio que impossível fazer isso, porque eu dependo de várias pessoas ali para ser atendida. Se eu for passar na frente de todo mundo que é porque é primo de um vereador, primo de um político, né, então acaba ficando complicado. Então tem que ter um senso aí, tá bom? No quinto aí, direito, tem direito à informação. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Informação das pessoas de uma forma
assistida sobre a sua própria saúde, ou seja, se eu tenho alguma doença, que ela é uma doença importante, eu tenho direito a saber, eu tenho direito de informação aí, tá? E eu tenho direito de saber aonde que eu tenho acesso a um exame, aonde que eu tenho acesso, por exemplo, a um Papa Nicolau. Não tenho na minha unidade básica de saúde, tá? Tranquilo. Mas então aonde que eu tenho? Tá? Então eu preciso saber aonde que eu tenho essa disposição, tá bom? Do sexto direito aí, no caso aí como princípio, eu tenho o princípio de divulgação de informação quanto ao seu potencial dos serviços e a sua utilização. Então ele meio que reforça o número 5, tá? Eu preciso de uma informação de onde que eu tenho um serviço, eu quero uma especialidade, quero um cardiologista. Onde que eu acho esse cardiologista? Então aí eu preciso de um serviço que me direcione a esse serviço aí específico para mim. Então, isso é tudo, é disposição de utilização para aquele usuário. Ele tem direito à informação de onde que ele vai precisar passar, tá bom? E no sétimo, que é utilização de uma epidemiologia para quê? Para estabelecimento de prioridade de alocação de alguns recursos, tá? Então, por exemplo, eu tenho vacina só na unidade X, e aí agora eu não tenho mais vacina da unidade Y. Então, aí a gente faz essa troca de informações. Por exemplo, eu não tenho mais vaga de pediatria na unidade Y, mas eu tenho na unidade X. Então, a gente vai trocar aí e vai, como se fosse trocar a figurinha. Então, eu vou preencher essas utilizações aí, certo? Bom, no oitavo quesito aí é a participação da comunidade. Isso já tem na Lei 8042, que a gente já falou, na Lei 8142, mas a gente também precisa colocar isso como princípio, que é a participação da comunidade dentro do quê? Dos conselhos de saúde e das conferências. Então, eu tenho direito de participar e de dar a minha voz. Por que isso? Lembra lá atrás, na primeira aula que eu falei, que a população ela teve essa audácia, foi atrás, correu atrás daquilo que seria necessário para a saúde pública, e que hoje, por isso que a gente tem o SUS, graças a essa briga aí toda do pessoal, tá? Essa busca aí ativa que eles fizeram. E aí junta com o nono princípio aí, que é de descentralização dos nossos serviços aí. Essa descentralização, pessoal, ela encara junto com o quê? Com os municípios, com regionalização e com hierarquização do serviço e da rede de saúde. Ou seja, é um mapa, né? Isso aí a gente fala que é um mapa mental. Então, eu faço ligações. Aqui é o meu município. Eu não tenho nesse município uma estrutura, por exemplo, de pediatria oncológica. Mas no município Y eu tenho, então eu mando para lá. E aí, o que naquele município também não tem uma especialização Z. Eu mando para o próximo município. E aí eu vou hierarquizando toda a minha rede de serviço. Então, a gente faz interligados. Isso aí já existe. A gente chama isso de serviço do CROSS, tá? Que é um sistema aí de regulação. Tá bom? O que mais, professora, que eu preciso saber? Tem o 10º, tá? O 10º aí quesito, então, é o 10º que a gente fala de integração em nível executivo das ações de todos os serviços aí de saúde. E aí entra o quê? Entra o meio de ambiente, saneamento básico e fator que é ampliado dos conceitos aí de saúde. Ou seja, todos têm direito ao serviço de saúde e saneamento básico? Sim, positivo, tá? Junto com isso entra o 11º quesito, que no caso aí é a conjunção. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! De todos os nossos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos. E como que o SUS é financiado? Então, lá no final aí da aula, eu deixei uma animaçãozinha para vocês entenderem bem, tá bom? Junto com o Distrito Federal e de todos os outros municípios, dentro dessa prestação desses serviços aí, tá? Então, tudo isso é o que funciona com essa conjugação de recursos, tá? Na 12ª, que é uma capacidade de resolução de todos esses serviços aí. Mas em qual nível, professora? Todos os níveis de saúde. Isso tem que ter o quê? Resolutividade. Ou seja, eu internei um paciente aqui, que ele tem uma doença específica que eu não tenho aqui no meu recurso, na minha unidade, não tem esse recurso. Eu mando ele para onde? Para esse sistema de serviço do CROSS. O CROSS vai achar a vaga para ele no lugar de referência daquele tipo de situação. E aí eu mando aquele paciente para aquela referência. O serviço dele teve resolução? Sim. Caso não tenha, a gente fica ali cobrando aquele sistema, fazendo adendos ali para que esse sistema
ache o mais rápido possível aí uma resolução para aquele paciente, certo? O 13º princípio aí. O 13º, ele fala bastante, pessoal, da organização do serviço aí, então, do serviço público, de modo que evite uma duplicidade de meios para fins idênticos. Por exemplo, ele organiza porque não tenha 2 Marias das Dores, por exemplo, não tenha dois João Pilar. E se tiver, como que eu vou fazer isso para não ter duplicidade? Para atender 2 pacientes diferentes no mesmo lugar, né? Aí eu posso, então, modificar esse atendimento, eu incluo essas modificações, né? E aí eu vou tirar essa questão de duplicidade aí e meios de fins idênticos, certo? Bom, e o último princípio aí que entrou, né, dentro aí então do SUS, o último princípio que entrou, pessoal, com o princípio aí de organização é a organização do atendimento público. Isso entra como o quê, professora? Como um atendimento especializado para atenção às vítimas de violência doméstica em geral. No caso aí, para as mulheres e vítimas de violência doméstica no geral. Existe violência doméstica e encarece também, né, nos quadros aí de pacientes que não são héteros e os que são, então, no caso também, tá bom? Entre outros aí, o atendimento e acompanhamento psicológico está incluído e cirurgias plásticas reparadoras, se houver o caso aí de violência, num caso bem mais grave aí, tá bom? E no caso aí de inconformidade, entrou na lei 12.845, tá? De 1º de agosto de 2013. E no caso aí foi uma redação dada pela lei 13.427 de 2017. Então aí colocou isso como um adendo, entrou de adjunto aí, tá bom? Então nesse caso, qualquer vítima aí, quando ela chegar lá no pronto-socorro, ela tem direito a um atendimento aí prioritário e especializado. Certo, pessoal? Então, viu quantos princípios aí que a gente tem? Super, bastante, professora. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.